Olá, boa tarde. Quinta-feira, 4 de abril. O NT Sul começa agora com os principais destaques. Você também assiste e participa pela internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira, curta a nossa página e interaja com a gente. Domingo agora tem mais uma feira de adoções de animais em Cachoeira do Sul. Nessa edição serão 10 animais. A princípio, 10 cães. Estamos tentando levar alguns gatinhos, que tem algumas famílias que estão com algumas ninhadas. Talvez estejam lá, mas a gente não vai garantir, porque da outra vez também ficaram de levar e acabaram não indo. Metamorfose. Livro motivacional mostra crianças e adolescentes em tratamento de doenças graves e suas histórias de superação. Uma cachoeirense está entre os autores. Esse quadro, na parede de casa, mostra a foto de formatura onde ela, ao lado das duas irmãs, ostentava longos e fartos cabelos. A quimioterapia causou queda desde a primeira aplicação. Ela cortou e registrou. O registro virou desenho. Terceiro caso de meningite em São Leopoldo foi descartado. 2 crianças morreram em decorrência da doença nos últimos 20 dias. Falamos ainda de acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Novos controladores eletrônicos de velocidade começam a ser instalados em Cachoeira do Sul. Dessa vez, pela empresa Fotosensores Tecnologia Eletrônica, do Ceará, vencedora da licitação do DENIT. A Avenida dos Imigrantes, no cruzamento com a Rua Botucaraí, próximo à Escola Baltazar de Bem, é um dos pontos. Na sequência da via, no trecho da Volta da Charqueada, outro equipamento também já está instalado. Esse fica próximo à Escola Mário Godoy Ilha, trecho sem acostamento e local de vários acidentes. Os equipamentos terão período de testes e ainda não existe confirmação de quando entram definitivamente em funcionamento. E a gente começa o NT Sul de hoje falando do projeto Arte e Inclusão. O objetivo é levar arte a internos do Instituto Psiquiátrico Forense na capital gaúcha. A proposta já trouxe resultados positivos e muitas vezes ajuda na reinserção social antecipada dos internos. Essa música faz o Kleber lembrar de um tempo que não volta mais. Por isso, fez uma pintura de si quando era mais novo. Hoje, ele é interno do Instituto Psiquiátrico Forense e participa do Arte e Inclusão. Parar aqui, daí o cara não tem esperança, só esperar. O que melhorou aqui foi o projeto, né? Eu tenho uma expectativa de pintar as telas, né? Eu posso expressar as coisas que eu quero falar sem escrever, desenhando as telas. Para o Edo, é importante ter uma atividade e, por que não, uma forma de renda. Faz 1 ano e pouco já que eu estou aí com eles aí desenhando, sabe, todas as sextas de manhã. Para mim é interessante, né? Porque eu posso pintar, esse é um trabalho que me relaxa e ainda se o quadro ficar bom, né? Eu consigo vender, me dá dinheiro para mim. Os internos do Instituto são pessoas com doenças mentais que cometeram algum crime. No projeto, eles aprendem técnicas de artes plásticas e exercitam a expressão por meio da pintura. Neste evento, os integrantes convidaram o público a participar de um experimento: fazer arte a partir das sensações que surgem com o som do handpan, um instrumento musical ainda pouco conhecido. Uma maneira de propor um novo olhar para a saúde mental. A gente quer alertar a sociedade que tem que olhar para o IPF, tem que olhar para o seu doente mental. Quantos doentes mentais que estão socados em casa, que não querem aparecer, que a família não quer aparecer, não tem tratamento. Os quadros produzidos aqui já chegaram até a Europa. O projeto foi apresentado em 5 universidades em Portugal. Um reconhecimento de como a arte pode contribuir para a melhora psíquica, além de reduzir o tempo de internação de muitos indivíduos. Conseguem adquirir esses benefícios mais rápido.
entendeste? E a coisa então vai acontecendo neste processo gradativo que se intensifica, porque ele tem uma visão melhor de si, melhor do mundo, ele está vendendo trabalhos, ele está comprando óculos, ele está numa outra dinâmica de vida que não aquela de só ficar sendo medicado, ficar sem uma atividade que dê essa profissionalização, desse contato com a arte. Então isso melhora o indivíduo por inteiro. O SEMPRA, Centro Municipal de Proteção Animal de Cachoeira do Sul, promove no domingo agora uma nova feira de adoções. O evento acontece na pracinha do bairro Soares a partir das 3 da tarde. Essa será a segunda feira promovida pelo SEMPRA em 2019, desta vez em parceria com a ONG SOS Animais. Serão 10 cachorrinhos que já estão inclusive vacinados e buscam um novo lar. Nessa edição serão 10 animais. A princípio, 10 cães. Estamos tentando levar alguns gatinhos, que tem algumas famílias que estão com algumas ninhadas. Talvez estejam lá, mas a gente não vai garantir, porque da outra vez também ficaram de levar e acabaram não indo. Mas com certeza 10 cães estarão lá. Que foi uma demanda também de gatos que houve na feira anterior, de algumas pessoas que passaram por ali também queriam gatos, isso? Isso, teve bastante procura. E a gente assim ficou ansioso esperando, né, que as pessoas levassem, acabaram não levando. E aí o pessoal também ficou meio triste, né? Poxa, não vai ter. Eu disse, não, mas vamos tentar para uma próxima. Quem tem gatinhos aí, põe a adoção, porque tem procura. Thalita, a feira acontece então no próximo domingo, dia 7 de abril. Qual o horário de início, horário de término e o local da feira? O local dessa vez será na pracinha da Soares, porque a gente tem um público legal ali, sempre tem uma atividade no domingo, né? E vai iniciar às 15 e termina às 18. Teremos 3 horas aí de feira para ir lá buscar o seu amiguinho, né? Com responsabilidade, a gente enfatiza que eles não serão doados para corrente, não serão doados para quem tem pátio aberto, são requisitos para adoção. A feira terá a parceria da ONG SOS Animais, coordenada pela voluntária Valdívia Toledo. Ela afirma que tão importante quanto adotar um bichinho é cuidar do animal de forma responsável. Todos esses bebês foram abandonados pela cidade toda e foram resgatados, graças a isso eles estão vivos. Se houvesse responsabilidade, esses animais não haveria reprodução. Não haveria reprodução, não haveria animais abandonados, porque as vacinas para evitar cio são tão baratas e as pessoas não fazem, esperam as cadelas ganharem os filhotes e abandonam nas ruas, nas praças. Por exemplo, aqui mesmo, onde que estão? Esse aqui é um que foi jogado aqui para dentro. A cadela, com eles recém-nascidos, a cadela jogaram aqui para dentro e uma caixa de papelão com 7 filhotinhos. Ali tem um deles, esses branquinhos. Então, a gente pega e cuida, né? Mas não é o correto, essa não é a nossa função. As pessoas têm que ter responsabilidade, têm que evitar a reprodução. Thalita Buiz conta que existem critérios no processo de adoção e confirma que o SEMPRA faz um acompanhamento para saber se o animal realmente está sendo bem cuidado pelo dono. A gente precisa que o proprietário tenha em mente que é uma vida que ele está levando para casa, né? Então, assim, para corrente não vai ser permitido, né? Porque a gente tem que começar já é lei? Ainda não, Cachoeira ainda não é lei, mas já é um maltrato. Então, a gente tem que priorizar que não tenha corrente, né? Que ele seja um animal livre. E também um pátio fechado, porque não adianta você ter um animal que vai estar na rua. Né? E aí vai causando problema, inclusive, para a vizinhança, enfim. Então, são requisitos, né? Não colocar na corrente e também ter um pátio fechado, que consiga abrigar o seu animal dentro da sua residência. A gente lembra também que o trabalho do SEMPRA em parceria com a ONG SOS Animais e também com a Secretaria do Meio Ambiente não para ali na doação. A pessoa leva para casa, não termina ali. Existe um pós-atendimento que também vocês fazem depois, até para saber das condições que esses animais vão viver. Isso. No caso mesmo dos filhotes, né, como eles não estão castrados ainda, então aos 6 meses eles têm a castração gratuita, né, que recebe a castração nessas feiras. A gente faz todo o acompanhamento até os 6 meses e posteriormente a gente ainda até 1 ano consegue acompanhar mais ou menos esse animal. Mas às vezes passa disso, às vezes as pessoas ficam 2, 3 anos nos mandando fotos,
fotos, mandando como eles estão. A gente entra em contato, participam de outras feiras, às vezes adotam um segundo animal. Então a gente consegue sim ter esse pós-adoção, um controle, né? Porque, e como eles são todos os animais são chipados também na castração, a gente tem um controle sim. Porque se esse animal for encontrado na rua, eu tenho como identificar que esse animal foi adotado numa feira nossa. Terceiro caso de meningite em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, foi descartado ontem. 2 crianças morreram em decorrência da doença na cidade nos últimos 20 dias. A menina de 9 anos está no Hospital Centenário e já apresenta melhora. Não aponta sinais e sintomas que indiquem, né, infecção por alguma forma de meningite. Ela está bem nesse momento no Hospital Centenário, acompanhada pela mãe, né? Nós trabalhamos na direção de descartar o caso, mas para cumprimento de protocolo nós aguardamos o resultado do exame que vai ser emitido pelo Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. Em 12 de março, uma criança de 2 anos e meio, moradora do bairro Feitoria, morreu em decorrência de meningite tipo B. Nesta terça-feira, uma adolescente de 14 anos também foi vítima da doença, infectada pelo tipo C. De acordo com a Prefeitura, a situação é de emergência, ainda que não seja caracterizado um surto. Crianças e adolescentes que conviveram com a jovem de 14 anos estão sendo imunizados. Os 2 casos, em pouco tempo, trouxeram muitos pais aos postos de saúde do município. A gente se assustou e a gente está colocando a carteirinha em dia, até pelo fato dela estar na escolinha, né? Eu cheguei hoje de manhã na casa da minha filha e já liguei para cá, para trazer a minha neta. Eu recebi a notícia que até hoje vim de manhã cedo, daí. Estou aqui desde manhã cedo esperando. Estamos dando prioridade para a vacina da meningo, mas a gente está olhando, né, todas as carteiras, né, das pessoas que trazem, das crianças, né, e a gente solicita que venham mesmo, né, para a gente poder atualizar essas carteiras. A meningite é uma inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a espinha. É causada por fungos, bactérias e vírus. O tipo bacteriano é o mais grave. Pode ser transmitido por secreções do nariz e da boca. Os principais sintomas são dor de cabeça e na nuca, febre e vômito. O risco de contágio é maior entre quem tem convívio íntimo com a pessoa doente. As vacinas para os subtipos A, B, Y e W estão disponíveis apenas em clínicas particulares. Para o tipo C, mais comum no país, é oferecida sem custos pela rede pública. Conforme a Secretaria de Saúde, o município recebeu 900 doses da vacina. Com o aumento da procura, pediu para a Secretaria Estadual mais 450. Não está em falta ainda, mas o nosso estoque ele deve ser suficiente só para o final do dia. Então nós hoje já fizemos o pedido, formalizamos o pedido para a Secretaria da Saúde do Estado. A imunização é prevista para crianças menores de 1 ano e para adolescentes entre 11 e 14 anos. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde diz que acertou com o município de São Leopoldo que atenderá a demanda para o abastecimento da vacina contra a meningite bacteriana para crianças e adolescentes. A seguir, os detalhes do livro Metamorfose. O motivacional mostra crianças e adolescentes em tratamento de doenças graves e suas histórias de superação. Uma cachoeirense está entre os autores. Esse quadro, na parede de casa, mostra a foto de formatura onde ela, ao lado das 2 irmãs, ostentava longos e fartos cabelos. A quimioterapia causou queda desde a primeira aplicação. Ela cortou e registrou. O registro virou desenho. Falamos ainda de acidente vascular cerebral, a doença que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Nós já voltamos. Você vai conhecer agora a história de uma adolescente cachoeirense que, durante o difícil período de tratamento contra um câncer, fez do desenho sua companhia e forma de expressão. E por meio dessa arte, ela foi convidada a participar de um projeto motivacional diferente. Veja só. Chaveiros com pedrarias, bonequinhos e super-heróis de feltro, origamis e desenhos. Muitos desenhos. Essas, as artes da Tayane para se ocupar durante os cerca de 8 meses que ficou internada no Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, para tratamento contra um câncer. A jovem de 15 anos conta que em 2016 sofreu uma lesão na costela que não foi devidamente tratada. Um ano depois, no mesmo local, foi detectado um caroço diagnosticado como tumor de Haskin.
O tratamento quimioterápico exigiu internação, onde contava com a companhia da mãe Maclóvia ou da tia Isabel. Só vinha em casa de visita. Até novembro de 2018, final do tratamento, foram tempos difíceis. Durante o tratamento, eu vi que ela mesma procurava alguma coisa para ela fazer, para não pensar no que ela estava passando. Aí aquilo ali já me fortaleceu mais, apesar das dificuldades que a gente passou várias vezes, né? Que tem aqueles altos e baixos em todo o tratamento. Mas eu me surpreendi, assim, com a força dela, com a vontade que ela tinha de estar sempre ocupando o espaço que ela tinha, principalmente dentro do hospital, né? Que demora para passar uma eternidade. O mais importante foi a persistência e a paciência, né? Pelo tempo não passar, parece que o tempo para. Então a gente tem que se movimentar para ele continuar. E para continuar, a Tayane tinha nos desenhos sua forma de expressão maior. Ouvindo-a contar sua história, se percebe o quanto ela falava através dos traços. Esse quadro, na parede de casa, mostra a foto de formatura onde ela, ao lado das duas irmãs, ostentava longos e fartos cabelos. A quimioterapia causou queda desde a primeira aplicação. Ela cortou e registrou. O registro virou desenho. A gente já cresce vaidoso, já tem um cuidado com o cabelo e ter a noção que vai perder aquilo é difícil, ver como as pessoas vão te ver. Mas no meu caso, eu não dava muita bola porque eu sabia que de qualquer forma, com o apoio da minha família, eu estaria bem. Então, não importava, eu precisava primeiro estar bem para depois me sentir bem. A aparência no momento não era fundamental? Não. Se a gente for pensar apenas na aparência, por dentro a gente vira em nada. Então, é melhor a gente cuidar por dentro primeiro e depois pensar na aparência. E foi o desenho do último registro dela, ainda com cabelo, que figurou no livro Metamorfose, Nossos Sonhos, Nossas Vidas, volume 6. Um projeto originalmente apenas com histórias e experiências escritas e vividas por pacientes do hospital, crianças e adolescentes. Uma forma encontrada por voluntárias de incentivar e motivar os pacientes a colocar nas palavras seus sentimentos, dores e esperanças. Só que a Tayane não quis escrever, ela quis desenhar. E assim abriu uma exceção que resultou no acréscimo de imagens à publicação. Quando elas me perguntaram se eu queria escrever, na hora eu disse, não, eu não gosto de escrever, não quero escrever. Daí eu perguntei se dava para ser em desenho, porque eu gosto de desenhar, eu acho que eu me expresso melhor pelo desenho. Daí elas disseram, pode. Daí eu peguei e já fiz um desenho e já mandei para elas. É uma foto que marca o início de uma jornada, que foi essas químicas. Foi uma jornada difícil e para ti hoje, como é que é assim, ó, olhar para trás e assim, ó, lembrar, recordar tudo que tu passou? Foi uma aprovação. Foi difícil, óbvio que foi difícil. A gente não escolhe as coisas difíceis, elas vêm e Deus coloca aquilo que a gente pode suportar, nos dá aquela situação. Então, eu acho que com o apoio da minha família unida, a gente consegue tudo. E aquela aprovação já passou e agora a gente segue, tudo passa. O livro teve lançamento oficial dia 20 de março, em Porto Alegre, e contou com a participação dos 28 autores. Como a obra tem cunho motivacional e conta com patrocinador, não é comercializada, e sim doada entre os pacientes, os autores da próxima edição. O livro está disponível para download no site da Santa Casa. Basta clicar no link do Hospital da Criança Santo Antônio, Notícias, procure a manchete que fala no livro Metamorfose, o link está lá.
A empresa Pradozen apresentou uma proposta para comprar o complexo da SES em leilão realizado na manhã de hoje, arrematando o imóvel. Não houve lances presenciais ou online. A proposta da empresa foi no valor mínimo inicial de R$ 5.226.000. O complexo está avaliado em mais de 8 milhões. Agora, conforme o leiloeiro Ivan Bartman, a proposta será encaminhada ao judiciário para homologação por compra direta. Este foi o 4º pregão realizado para a venda do complexo de silos e armazéns em Cachoeira do Sul, numa área total de mais de 34 mil metros quadrados. Como você tem cuidado da sua família? Hoje é dia de terapia por aqui e a psicóloga Lisiane Homrich quer conversar com você sobre as relações dentro da sua casa. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema que faz muito tempo que eu tenho vontade de conversar, que é sobre a família. Tudo aquilo que nós aprendemos durante a vida, os valores, os códigos de ética, a maneira como nós vamos nos comportar frente aos problemas da vida, quem nos prepara para esses eventos é a nossa família. Então, dentro dessa família, nós precisamos desenvolver algo muito importante, que é o vínculo. Uma família não opera se não houver um vínculo de amor e de afetividade. E esse vínculo, ele vem pelo nascimento, logicamente, mas ele não vem também só pelo nascimento. Ele vem pela convivência. Porque senão as pessoas adotadas, elas não teriam vínculo, não teriam amor, né? Se não nasceram no seio daquela família, então não poderiam desenvolver o vínculo afetivo. Não, o vínculo afetivo, a gente constrói ele a partir das relações saudáveis. Então, essa família é ela que vai nos preparar para tudo aquilo que nós formos no decorrer da vida, as nossas conquistas, os nossos fracassos, os nossos medos, as nossas inseguranças, os desapegos, tudo vem da maneira como nós vivenciamos esses vínculos familiares. E vocês sabem hoje que a família, ela tomou uma forma muito diferenciada, né? Antigamente nós tínhamos uma família composta de pai, mãe e filhos. Ok. Essa era a família. Hoje não, hoje nós temos, dentro das novas configurações familiares, nós temos as diferenças de gênero, nós temos casais que têm filhos de outros relacionamentos, né, que vão morar juntos e têm filhos desse relacionamento atual, então os teus, os meus, os nossos filhos. Muitas vezes os pais moram juntos com os filhos nessa família, então nós temos toda uma estrutura diferenciada que ela também precisa ser elaborada e desenvolvida dentro da evolução social. Se nós tivermos aquela ideia de família como nós conhecemos há 20 anos atrás, não vai dar certo, né? Logicamente. Então essa família, ela tem que se reestruturando, se reorganizando de acordo com a evolução social. Mas aí, hoje, a gente vê tantos comportamentos bizarros associados à família, socialmente. Nós vemos muito desamor dentro da família, a gente vê muito ódio, muito desentendimento. Por que isso acontece? Né? O que está vendo com as famílias de hoje? Que tá, de certa forma, o que acontece que traz para essas famílias uma desestrutura? Porque, afinal de contas, eu vou dizer uma coisa para vocês agora que eu não aprendi na psicologia, eu apenas reforcei na psicologia, mas eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre dizia, aconteça o que acontecer na rua com vocês, venham e tragam para casa, porque só dentro de casa, na família de vocês, que isso pode ser resolvido. Por quê? Dizia ele, que só quem gosta realmente de você somos nós, que somos da família. Então ele sempre me colocou que o amor verdadeiro é o amor que está dentro da família. E muitas vezes nós fizemos pouco caso desse amor. Nós entendemos que às vezes o amor está no outro, está no namorado, está no trabalho, na busca do dinheiro, enfim, está em N situações que a vida social nos apresenta. Mas a gente esquece que o verdadeiro vínculo, o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado
vem da nossa família. É ela que nos prepara. Então, se eu não consigo desenvolver, ou se essa família não conseguiu desenvolver comigo um bom vínculo, um bom apego, se ela não conseguiu transmitir bons ensinamentos para mim, sou eu que vou estar futuramente fazendo algum dano social. Sou eu que vou estar indo na contramão da ética e dos valores sociais dentro da sociedade ao qual eu estou inserida. Então, essa família, ela é responsável. De alguma forma, enquanto família, ela tem que acolher aquele sujeito e ela tem que preparar ele para a vida, independente de qualquer coisa. E hoje, como psicóloga, como professora, como cidadã, como um ser participante da vida social, eu digo para vocês como eu tenho visto famílias que estão deixando o vínculo de lado com os seus membros. Como eu estou vendo família que está deixando para o outro, ou para a escola, ou para a igreja, ou para o vizinho, ou para o amigo, o peso de criar os seus membros, de educar, de conduzir os membros daquela família. Nós não podemos terceirizar o afeto de uma família, nós não podemos passar para o outro os ensinamentos que uma família tem que passar para os seus filhos, para os seus membros. Isso é nosso. É dentro do seio familiar que a gente vai trabalhar a personalidade. Aquela pessoa que está se formando dentro daquela família, ela está construindo a sua personalidade a partir de identificações. Identificação do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós, dos tios, dos primos. Assim que ela vai construir o seu código de ética e de valores, assim que ela vai construir a sua personalidade, que ela vai poder saber o que é certo e o que é errado. Então tem coisas que não é o outro que vai ensinar para os seus filhos, são vocês, é a família. Não é a escola que vai educar, é a família. Não é o vizinho que vai dar amor, ou a escolinha, ou a creche, são vocês, são os pais. Então, essa falta de vínculo que eu tenho visto assim, com muita frequência, é também um dos causadores dos sérios problemas sociais que nós temos hoje. Afinal de contas, um adolescente que fica trancado dentro do quarto, né, jogando jogos violentos de videogame um dia inteiro, uma noite inteira, que ele não está reunido com a família, que ele não está trocando uma ideia. Cadê o vínculo? Cadê o apego? Cadê aquela troca que a gente tem afetiva? É um ser isolado, um ser fechado, que pode estar passando pela cabeça dele N coisas. Né? A família não se preocupa em saber, não entra lá e diz assim, ó, vem cá, o que tu tá fazendo que tu tá trancado aí nesse quarto? Por que tu tá trancado aí? Vem cá, vem sentar aqui conosco e vamos conversar, vamos abrir os teus sentimentos, vamos ver o que tá acontecendo contigo. Eu vejo que isso tá faltando muito, muito mesmo dentro das relações familiares. E eu aqui poderia ficar horas e horas falando com vocês, passando exemplos para vocês, mas eu quero única e exclusivamente falar para aqueles que estão me assistindo hoje tanto quanto família, a família que cria, quanto a família que é criada, todos os membros da família precisam desenvolver o amor e precisam entender que mesmo sendo criados na mesma família, eles são diferentes dentro da sua especificidade, eles entendem a vida de forma diferente, o meio trabalha eles também de acordo com os traços de personalidade. Então, temos humores diferentes, personalidades diferentes dentro de uma família, mas isso não é motivo para a gente desenvolver o ódio, né? Para a gente desenvolver a frieza, não falar, não dialogar, o silêncio. Não existe coisa pior dentro de uma família do que o silêncio. Tudo precisa ser dito, porque não tem nada que a gente não possa resolver a partir da palavra, a partir do diálogo. Então, dentro dessa família, é preciso que se olhe e veja se nós temos realmente operando como uma família. Porque uma família que opera dentro da acepção da palavra família, ela vivencia suas crenças junto, ela tem a sua fé junta, ela resolve os problemas juntas, ela desenvolve o amor, o laço afetivo em conjunto. Então, ela vai vivenciar tudo que diz respeito a um comportamento social na sua plenitude, no seu seio familiar. Preste atenção na sua família e veja se vocês estão operando de uma forma correta, se essa família tem amor, tem carinho, tem compreensão, tem atitudes positivas dentro dela. E nunca esquecendo que as pessoas são como são e não como a gente gostaria que elas fossem. E isso tem que ser levado em conta em qualquer comportamento social, inclusive dentro da família. Até a próxima, pessoal!
O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, pode ser evitado na maioria das vezes, principalmente quando se tem acesso à informação. O AVC é a doença que mais mata no Brasil e é a que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um derrame não retorna ao trabalho depois do acidente vascular cerebral e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar desses números preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desconhece as principais causas, sintomas e maneiras de prevenir essa enfermidade. Quem ver esta mulher dirigindo, caminhando e falando, não imagina o que ela passou há poucas semanas. Então, eu sempre tive problema de pressão alta, né? Então, assim, sempre precisei ser medicada. Então, eu tomava os remédios controlados no período da manhã e no período da noite. E isso aconteceu numa terça-feira pela manhã, né? Então, assim, dormi bem na segunda, quando acordei na terça para seguir as atividades do dia, que eu ia me preparar para trabalhar. Aí foi quando eu senti tontura, né, a boca amortecida, não sentia a minha língua, parecia que ela estava muito pesada, não conseguia falar direito, né, a fala começou a ficar muito enrolada. O que Rejane não sabia é que todos os sintomas apontavam para uma única direção: acidente vascular cerebral, o AVC. Os principais sinais do AVC são perda súbita de força e formigamento no rosto, braço ou perna de um lado do corpo. Dificuldade de falar, perda de visão repentina em um ou nos dois olhos, dor de cabeça forte e sem causa aparente, vertigem ou dificuldade de caminhar. Em termos práticos, este neurologista, que também é membro da Academia Brasileira de Neurologia, explica os fatores de risco que podem ser determinantes para um AVC. Pressão alta não tratada, tabagismo, o controle de alterações metabólicas, tipo diabetes, colesterol, vida sedentária e excesso de bebida alcoólica. Aos primeiros sinais e sintomas de um derrame cerebral, a pessoa deve ser levada o mais rápido possível a um serviço de urgência. Quanto mais cedo começar o tratamento, menores as chances de sequelas e maiores as possibilidades de recuperação do paciente. O meu esposo percebeu, né, que eu estava tendo um AVC por conta da minha mão que estava torta, né? Então, imediatamente ele já me levou para o hospital. Então, foi assim um socorro imediato. Isso que os médicos falaram, que não teve sequela maior justamente por isso. Basicamente, existem 3 tipos de AVC. O isquêmico, que é causado pela obstrução ou entupimento de um vaso. AVC hemorrágico, quando um ou mais vasos se rompem. E o ataque isquêmico transitório, que pode ser comparado a um mini AVC. Neste tipo de AVC, o fornecimento de sangue para o cérebro é interrompido por pouco tempo. Em 87% dos casos, o acidente vascular cerebral é isquêmico. O AVC, chamado isquêmico, é uma trombose ou uma embolia. Você fecha uma artéria cerebral e uma área do cérebro não vai receber sangue. O hemorrágico, o cérebro vai receber sangue onde não é para ter sangue. A família foi muito presente, né? O tempo todo ali me apoiando, aquele cuidado, né? Pai, mãe, minhas irmãs, sobrinhos, todo mundo ali. E os amigos também, né? Que em nenhum momento eu ficava sozinha naquele hospital. Então é importante que a família se posicione no equilíbrio dessa situação. Conversando, dialogando, entendendo quais são as necessidades que a pessoa tem, observando, ajudando numa fase inicial que geralmente a pessoa recusa essa nova condição que ela tem, que é uma condição de adaptação, como é uma adaptação em várias fases que a gente tem na vida e é uma limitação diante de várias limitações que a gente pode perceber. Durante um AVC, aproximadamente 120 milhões de células cerebrais morrem por hora. Quando esta taxa é comparada com o índice de perda de células, é como se em uma hora o cérebro envelhecesse cerca de 3,6 anos. Nesse momento eu estava indefesa, né? Não tinha o que eu pudesse fazer. Era confiar, entregar a Deus para que minha vida começasse a voltar ao normal, né? Aí depois disso o médico encaminhou para um psicólogo, né? Porque isso mexe com todo o emocional, né?
E assim, eu fiquei com muito medo, então eu tinha muita dificuldade para dormir. Porque eu tinha aquela impressão que eu ia dormir e acordar no dia seguinte ia se repetir tudo novamente. Então é muito comum hoje, se você quebra um braço, você vai até um ortopedista, se você tem um problema no coração, você vai até um cardiologista. As pessoas já estão muito adaptadas e ajustadas a isso. Mas a questão da saúde mental ainda é um tabu para algumas pessoas, ainda é o tabu em algumas comunidades. E a gente precisa difundir um pouco mais esse trabalho, porque a saúde da mente é tão importante quanto a saúde do corpo. No Brasil, a segunda doença que mais mata é o AVC, atrás apenas do infarto. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, um brasileiro morre por causa da doença, contabilizando mais de 100 mil óbitos por ano. Existem também aquelas pessoas que, mesmo com sequelas, conseguiram sobreviver. E para estas pessoas, a gratidão tem um significado todo especial. O meu lado esquerdo, do ombro até o pé, eu tenho uma dor que é 24 horas. E essa dor não tem o que se fazer, porque não é física, né? É a sensibilidade do organismo. Para quem não andava, falava-se muito pouco. E por tudo que passei, né? Eu tenho que ser muito feliz e agradecer a Deus. Então, essa dor para mim, a gente convive normalmente, né? A dor da Sônia dura 24 horas por dia. Ela contou para a nossa equipe que na escala de dor, a medicina a diagnosticou como estando no maior estágio de dor que um ser humano pode sentir. É por isso que, além dos remédios, ela também deixou de fazer tarefas simples do dia a dia, como lavar louça ou varrer a casa. E é aí que entra o Tiago, o único filho da Sônia. Por causa da dor, ela fica às vezes irritada, assim, daí eu tenho que saber relevar também, fico quieto, vou pro meu canto. Mas assim, a tarefa, lavar, limpar a casa, varrer, tudo, dirigir com ela, ela não dirige, né? Eu tenho que levar para cima e para baixo. Mas isso aí não é problema nenhum, não. Só agradeço a Deus por ela estar aqui, né? Me dando esse trabalho, entre aspas. É um prazer. O Tiago diz isso porque acompanhou de perto desde os primeiros sinais da doença. Esse AVC foi grave mesmo, né? Foram 4 coálagos no cérebro. Eu tive uma pequena paralisia facial, né? Tudo ao mesmo tempo. Cheguei a entrar em coma. Eu trabalhava, né? Estudava, saía da faculdade tarde da noite, emendava o trabalho na faculdade e ainda tirava um tempo para ir no hospital, na UTI, ver ela todo dia, ou depois, quando ela ficou na casa da minha tia. Era a mesma rotina, trabalhava, ia para a escola, ia para casa da minha tia. Tipo, fica tudo bem embolado, né? Fora aquele sofrimento de você ver a sua mãe ali numa cama, não conseguir movimentar direito. Os 3 primeiros meses de recuperação devem ser levados a sério. É nessa fase que o cérebro pode reaprender com mais facilidade ou recuperar parte das funções perdidas por causa do derrame. E para isso, é indispensável a ajuda de profissionais como o fonoaudiólogo. Existem casos de pessoas que até não fazem fonoterapia e conseguem se recuperar naturalmente, porque a própria vida em si vai forçando a gente, né? Vai estimulando a gente a tentar se recuperar. Mas o fonoaudiólogo, ele tem a capacidade de fazer uma avaliação específica, determinar qual é o tipo de dificuldade, de manifestações específicas que se dão, então ele vai procurar o estímulo adequado para aquela manifestação e forçar aquele cérebro a tentar recuperar as funções que foram perdidas. Hoje a ciência sabe que 80% dos casos de AVC podem ser evitados praticando hábitos saudáveis. Hábitos de vida saudável, né? Praticar exercício, não fumar, não beber em excesso, comer direitinho, né? E consultar regularmente um cardiologista a partir dos 35, 40 anos de idade. É muito importante descobrir a causa do AVC para prevenir o segundo. Isto porque 1 em cada 4 pacientes que já sofreu um AVC terá outro. O neurologista explica que mulheres são muito mais propensas a desenvolver a doença. Mulheres que tomam anticoncepcional, que fumam e que têm enxaqueca com aura,
tem de 15 a 20 vezes mais chance de ter um AVC. Então ela tem que parar de fumar, se possível parar o anticoncepcional e tratar a enxaqueca. Hoje, a principal causa evitável do AVC para homens e mulheres é a pressão alta. Existem mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo com hipertensão. É que a pressão dificulta a passagem de sangue pelas artérias. A pressão alta foi determinante para o derrame que aconteceu na Sônia. Este vídeo foi gravado após 30 dias que a Sônia passou pelo AVC e 20 dias após a saída dela do hospital. Nele, ela ainda fala com dificuldade e deixa uma mensagem para amigos e parentes. Ontem eu tomei banho já sem a ajuda do apoiador, graças a bom Deus, a perna tá bem firme. E assim, é lógico que eu tô com cuidado, é lógico que é tudo devagarinho, mas é o que vocês estão vendo aí. Deus é misericordioso. Aos poucos, ela foi retomando atividades como tocar violão. As dores ainda são constantes, mas a vontade de vencer é muito maior. Quinta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. Pode chover durante a tarde. A umidade relativa do ar fica entre 61% e 100%, mínima de 21, máxima de 26 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 18, máxima de 22 graus. Já no sábado, o dia será de sol com muitas nuvens, períodos de nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O calor antecede a chuva que o Rio Grande do Sul vai receber nesta quinta-feira. De acordo com a Metsu Meteorologia, o sol aparece com nuvens em todas as regiões, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia. Uma massa de ar quente, úmido e instável cobre o território gaúcho, o que provoca chuva em algumas localidades. No entanto, a instabilidade aumenta e deve chover em grande parte do estado entre o fim da tarde e o início da noite. Há possibilidade para temporais localizados e não se afasta a possibilidade de ventania e granizo. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29. O NT Sul desta quinta termina agora. Mais informações em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.